Eu sou a poderosa artilharia, e na luta se põe pela metralha. Nos seus 15 meses de duração, entre 15 de novembro de 1889 a 25 de fevereiro de 1891, o governo provisório dedicou-se à imensa atividade legislativa. Era preciso substituir leis feitas no interesse da monarquia. Nesse período, houve a separação da Igreja e o Estado. Havia dificuldades de toda natureza, a começar pela falta de quadros republicanos para ocupar os pontos-chaves na administração. Para o governo de Goiás foi escolhido o magense, tenente-coronel Bernardo Vasques, que recusou o cargo. O ano de 1889 encerrou com 50% nos soldos dos militares, que assim atingiu o patamar mais alto em todo o decorrer do século XIX. Em meio ao bate-cabeça do governo provisório, o esforço de reorganização do Brasil deu um passo importante. Em 3 de dezembro de 1889, foi nomeada uma comissão de 5 juristas para elaborar o projeto da nova Constituição brasileira. Vencidos todos os obstáculos iniciais, a Constituinte instalou-se no dia 15 de novembro de 1890, primeiro aniversário do novo regime. Os trabalhos eram dirigidos pelo Prudente de Moraes, o líder republicano paulista que 4 anos depois se tornaria o primeiro presidente civil da República. Ao assumir o Ministério da Fazenda, Rui Barbosa havia anunciado um programa de controle de gastos na economia do governo. Infelizmente não deu certo. A dívida interna dobrou. A prometida política de austeridade foi por água abaixo. Estimulada pela fabricação desenfreada de dinheiro, a inflação atingiu níveis altíssimos. Como resultado, os aluguéis triplicaram, o padrão de vida declinou. A maioria dos novos bancos quebrou sem honrar seus compromissos. O encilhamento, nome batizado na época a esse período ruim do Brasil, deixou profundas cicatrizes na biografia de Rui Barbosa. Ele passaria para a história como um dos maiores juristas brasileiros, mas também como um financista ingênuo e desastrado. Outra medida controvertida de Rui Barbosa foi o decreto que determinava a queima de todos os registros do comércio de escravos. A justificativa oficial era eliminar dos arquivos e, portanto, da memória nacional, os vestígios de um capítulo que julgava vergonhoso para os brasileiros. Na realidade, o objetivo era tornar impossível compensar os prejuízos que os senhores de escravos pudessem eventualmente reclamar na justiça. Foi um prejuízo irreparável, privada para sempre de documentos preciosos sobre a escravidão. De todas as brigas no seio do governo, a mais ruidosa foi a que resultou na saída de Benjamin Constant do Ministério da Guerra. Na reunião ministerial de 27 de setembro de 1890, após a habitual discussão acalorada de outros assuntos polêmicos, Deodoro reclamou da nomeação do tesoureiro dos Correios no Rio Grande do Norte. O governador, Xavier da Silveira, havia proposto um nome, aprovado por Deodoro. Benjamin, que supervisionava a repartição, nomeara outro. Muito tenho sido traído, queixou-se o marechal. Depois de ouvir em silêncio por alguns minutos, Benjamin tentou se explicar, alegando que o cargo não era tão importante e que, na sua opinião, Deodoro estava fazendo tempestade em um copo d'água. O marechal não deixou que terminasse de falar. O senhor é um traidor. Insistiu. Traiu-me nas promoções. Como? Devolveu o ministro. Para surpresa de todo o ministério, seguiu-se uma troca de insultos até que Benjamin, já fora de si, anunciou seu pedido de demissão. Não seja tolo.
afirmou, encarando Deodoro. Não sou mais seu ministro, o senhor é um marechal de papelão. Eu nunca tive medo de monarcas de carne e osso, quanto mais dos de papelão. Cada vez mais enraivecido, Deodoro atirou-se sobre o ministro e, de dedo em riste, desafiou-o a acertar as diferenças em um duelo. O duelo foi evitado pela intervenção dos demais ministros, porém Deodoro e Benjamim passaram mais de um mês sem se falar. Benjamim morreu 4 meses mais tarde, no dia 22 de janeiro de 1891, magoado com os rumos da República que ajudara a fundar. Boatos, nunca comprovados, afirmavam que nas últimas semanas de vida teria perdido a sanidade mental. O governo provisório republicano chegou ao fim em 25 de fevereiro de 1891, dia seguinte à promulgação da nova Constituição, quando o Congresso Nacional elegeu, por via indireta, o primeiro presidente da República. O vencedor, como se poderia imaginar, foi o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, cujo vice era o Floriano Peixoto, candidatos favoritos dos militares, contra o candidato civil Prudente de Moraes. Participou na aprovação da primeira Constituição da República de 1891, um mageense, o deputado federal Alcindo Guanabara. O almirante Custódio de Melo participou como candidato a vice-presidente da primeira eleição do Brasil, que teve como vencedor Floriano Peixoto. Seu governo, no entanto, já nascia condenado ao fracasso e explodiria de forma traumática exatos 9 meses mais tarde. O encilhamento de Rui Barbosa, as brigas no ministério, o gênio difícil do Marechal, entre outros problemas, mostravam que os desafios do novo regime eram muito maiores do que imaginavam os jovens idealistas de 1889.